pessoal, hoje eu vim gravar, a minha história para vocês, um pouco da minha história. Eu vou tentar resumir assim, para poder não ficar um vídeo muito longo. Bom, eu sou natural do Espírito Santo, eu não nasci aqui no Rio de Janeiro, nasci lá, minha família é toda de lá. E meus pais, eles moravam lá, mas lá era muito ruim de emprego. Meu pai sempre ficava no emprego 3 meses, saía. Ficava no emprego 3 meses, saía. E a minha tia, Glória, ela sempre morou aqui no Rio de Janeiro. E em 2004 ela viajou para lá, no final de 2003, não sei, e fez uma proposta pro meu pai. Se meu pai não queria vir aqui pro Rio de Janeiro, para tentar aqui no Rio de Janeiro, aqui tinha mais emprego, entendeu? E assim foi. Meu pai estudou até a 4ª série, minha mãe até a 6ª série, então eles não têm assim, uma profissão qualificada, então não ganhava bem. Nós viemos para o Rio de Janeiro em 2004. Moramos no Engenho de Dentro, um bairro bem coisa aqui do Rio de Janeiro. E a gente morava na casa de favor do dono da obra que meu pai trabalhava. Meu tio também trabalhava nessa obra. Minha tia já morava nessa casa, era um casarão antigo, um casarão muito, muito bonito, e lá era grande e tinha pé de tudo quanto é coisa que você imaginar, de manga, de acerola, de carambola, tinha pé de tudo. E a gente fomos morar lá. Meu pai trabalhava, a gente tinha uma vida boa, Meu pai sempre comprava brinquedo, presente, as coisas pra gente, Minha mãe depois começou a trabalhar assim em casas de família aqui no Rio de Janeiro. Até que chegou um dia que meu pai sofreu um acidente. Ele caiu do andame, fraturou a coluna e ficou de licença pela INSS. Quando meu pai voltou da licença, passou um mês mais ou menos, o dono foi lá e mandou ele embora. A minha mãe falou para ele botar na justiça, só que ele não colocou por causa que a gente estava morando na casa dele de favor há 2 anos. Isso no caso foi em 2005, 1 ano e pouco, a gente já estava morando lá de favor. Então meu pai achou injusto ele botar o cara na justiça se ele ficou morando na casa do cara por uns anos, de graça. Mas aí meu pai, na época, não era da igreja, meu pai gastou dinheiro, fez meu aniversário de 9 anos, fez o aniversário do meu irmão de 5 anos e gastou dinheiro, até que chegou uma época que o cara pediu a casa pro meu pai, pra minha tia. Só que minha tia ainda ficou mais tempo. Meu pai foi procurar casa, até que ele achou a casa aqui no bairro onde eu moro, aqui no Rio de Janeiro, em Paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro. E a gente veio morar aqui em 2006, começo de 2006. E eu lembro que quando eu cheguei aqui em Paciência, eu não acreditava, parecia que eu estava em outro mundo. Por quê? Do outro mundo de tudo que eu já tinha vivido na minha vida. Porque quando a gente morava no Espírito Santo, lá o bairro onde minha avó, meu pai morava, na casa da minha avó, era rua assim, tinha uma rua que era asfaltada e tinha rua que era de pedra, entendeu? E era tipo as casas diferentes, totalmente diferentes daqui do Rio de Janeiro. Então a gente veio morar aqui, era facção, era Comando Vermelho, e eu não sabia identificar se era favela ou se era roça, porque era galinha na rua, era porco, era vaca, era cavalo, tudo no meio da rua. E aquilo parecia que eu tava em outro mundo, totalmente diferente pra mim. Eu lembro quando a gente chegou na casa dos meus pais, que hoje em dia é a casa dos meus pais, eu não acreditei que eu ia morar ali. Meus pais e minha mãe, acho que até hoje não sabe disso, mas eu lembro que minha mãe saiu, meu pai nem tinha chegado, meu pai acho que veio no caminhão com as mudanças, e minha mãe foi em algum lugar comprar alguma coisa pra gente comer. Eu lembro que eu chorei, porque eu falei, gente, eu não acredito que eu vou morar nessa casa. Lá onde minha mãe e meus pais moram era brejo, então fizeram a casa enterrar em cima do brejo. Mas quando chovia, o quintal era lodo puro, entendeu? E a casa totalmente diferente da onde que eu já tinha morado. No tijolo, não tem cerâmica no chão. Algumas partes até hoje não tem. O único lugar que tem cerâmica que meu pai colocou agora esse ano foi na cozinha. Então assim, e meu pai desempregado, a gente começou a morar lá, passando dificuldades, e a minha mãe continuou trabalhando na casa de família. Minha mãe descobriu que estava grávida. Minha mãe escondeu a gravidez dela até os 7 meses para a mulher não mandar ela embora. Quando ela fez 7 meses, a mulher desconfiou, descobriu e mandou ela embora. Realmente, não teve nenhuma consideração, porque a mulher já trabalhava lá um tempinho. E aí a gente passou
por muita dificuldade nessa época, foi a época mais difícil da nossa vida. E aonde que a gente às vezes não tinha o que tomar café, a gente bebia, eu lembro até hoje que a gente bebia chá de erva cidreira de manhã, e muitas das vezes não tinha o que comer, quem dava de comer era o cara que a gente comprou a casa na mão dele, entendeu? E meu pai pagou, eu lembro que na época meu pai deu R$1.000 de entrada, a casa foi 3.000, ele deu R$1.000 de entrada e ficou parcelando o resto. Meu pai teve que dar o som que meu pai tinha, um som que ele amava, aquele som, para poder pagar a casa. Foi muito difícil naquela época, minha mãe teve minha irmã em 2006. Enfim, aí eu lembro que a gente conhecemos uma igreja, um pastor muito abençoado também, que sempre ajudou a gente no que ele pôde. Os vizinhos, que eu até hoje, né, que é a Samara, que é a nossa vizinha, mas tem o ex-marido dela, que era o Oronilde, e a Nilde, que hoje em dia moram no Espírito Santo, pra tu ver como o mundo dá a volta, que até pouco tempo eles teve que ir embora, porque não estava tendo emprego aqui para eles no Rio de Janeiro, né, era a nossa época, agora foram eles foram embora pro Espírito Santo, viraram irmãozão do meu pai considera eles pra caramba, porque eles ajudaram muita gente. A minha casa, toda vez que chovia, entrava água, que era baixa, entrava água ia até o joelho. Era um desespero toda vez que chovia. Eu lembro que teve umas pequenas partes dessa época, tinha 9 até os meus 14 anos, eu tinha medo de chuva. Quando começava a chover, eu já ficava em pânico, porque eu sabia que a casa ia alagar, ia encher. E a gente tinha que sair da nossa casa e ir até a casa da vizinha. Enfim, passamos necessidade, até que minha mãe sempre falava pra gente, pra mim e com meus irmãos, ora a Deus pro seu pai conseguir arrumar um serviço. E eu lembro que todas as noites eu ajoelhava no meu quarto, ele nem sabe disso, e eu orava a Deus para poder conseguir um serviço. Até que ele arrumou um serviço na Barra de auxiliar de serviços gerais no condomínio. E com 6 meses ele foi promovido a porteiro. Até aí ficou tudo bem, a gente ficou, né, uma maravilha, e também melhoramos de vida. Aí até que chegou uma época, que foi a época também triste, teve a época difícil, teve a época triste, a maior coisa, tempo difícil e triste pra gente foi essa época, que foi quando a minha mãe também trabalhava assim de casa de família, porque eram 3, né, eu sou a mais velha de todas, meu irmão, o Jefferson, depois vem o Johnny Van, e depois vem a minha irmã Silvana, essa, que nasceu na dificuldade. Aí essa minha irmã Silvana, minha mãe trabalhava muito, ela pegou pneumonia, ela reclamava muito de dor de cabeça, e minha mãe levou ela no médico e constatou que ela estava com pneumonia. Então ela ficou internada. A gente achou que ela ia ficar internada 2 semanas, ia tomar antibiótico e ia melhorar. E cada vez ia baixando as plaquetas, porque ela tem anemia, então quem tem anemia, quando vai fazer cirurgia ou alguma coisa, sempre fica doente, é difícil para curar. E o médico chegou uma época, o médico falou que tinha que botar um dreno nela para tirar a água da preula, né? E botou esse dreno nela, só que o médico deixou entrar ar dentro dela. E se o ar fosse pro pulmão, ela ia morrer. Eu lembro que ela ficou inchada igual uma bola, entendeu? E minha mãe com muito medo de perder ela. E ela ficou no CTI, se eu não me engano foi 10 dias que ela ficou no CTI. E eu lembro que a minha mãe não queria vir embora. Meu pai trabalhava à noite de porteiro, e de manhã ficava em casa. De manhã ele ia pro hospital. Eu lembro de uma cena até hoje que eu não esqueço, que eu fiquei com pena do meu pai. Eu tinha nessa época, acho que eu tinha uns 14 anos, foi 2009 que isso aconteceu. Eu acho que eu tinha 13 anos por aí. E a minha irmã tinha 3 anos. Eu tinha 13, ela tinha 3 anos. Meu pai trabalhava à noite. Eu lembro que meu pai chegou do serviço, foi direto pro hospital, ficou o dia todo com a minha mãe. E quando ele chegou em casa, o meu irmão Jefferson tem crise de bronquite, tinha, né? Tava com crise de bronquite. Ele teve que sair às pressas com meu irmão. Ele tinha acabado de chegar do hospital, que ficou lá com a minha mãe do lado da minha irmã, e teve que chegar e levar meu irmão para outro hospital. Isso chegou de madrugada. E eu lembro que eu naquele dia fiquei com muita pena do meu pai, entendeu? Ele nem sabe, não lembra disso, mas eu lembro. E assim, aí essa época minha mãe ficou 1 mês e pouquinho no hospital com a minha irmã. Ela não queria sair de perto da minha irmã, ela tava com muito medo. E ela assim, com noites, muitas vezes noites sem dormir, preocupada, vendo cada situação, que ela falou que viu muita situação lá de crianças com a cabeça com um bicho, chegando morta, morrendo perto dela. Ela viu muita coisa ruim, juntou muitas coisas do que ela já tinha passado quando ela era nova, que ela já passou muita dificuldade no Espírito Santo, pela dificuldade que tinha passado, juntou tudo, e ela teve uma crise, ela surtou, né, um surto psicótico, e ela surtou, foi parar no hospital psiquiátrico. E eu lembro que foi assim, no dia que a minha mãe, ela deu entrada no hospital, foi o dia que a minha irmã teve alta.
olha a prova. E assim, acredito que naquela época foi uma prova que Deus colocou pro meu pai, entendeu? Para ver até onde ele suportaria, entendeu? As coisas não acontecem em vão. Eu creio que tudo que acontece é permissão de Deus. No dia que minha mãe deu entrada no hospital psiquiátrico, minha irmã teve alta. Minha irmã chegou em casa magrinha, né? Pele e osso. Eu lembro que a minha tia cuidou dela, sempre minha tia Glorimar nos ajudando aqui no Rio de Janeiro. E aí foi aí que começou uma história muito triste da nossa vida, porque a minha mãe surtou, ficou no hospital. Eu lembro que era final de ano, se eu não me engano, e a gente passamos o Natal sem a minha mãe, entendeu? E foi muito difícil. Aí depois disso, história, né, que eu tive que parar de contar. Então agora eu vou terminar. E depois que a minha mãe ficou internada, passou o Natal lá, né, a minha mãe fugiu do hospital. Aí passamos no dia 24 sem minha mãe, pro dia 25, não chegou no dia 25 à tarde, minha mãe chega lá na casa da minha tia. Né, aí foi se recuperando em casa, se recuperando. Aí melhorou. Só que todas as vezes que minha mãe passava algum estresse, algum problema emocional, a minha mãe voltava a ter surtos. Até que depois ela engravidou, passou anos, né? Isso foi mais ou menos em 2009 que aconteceu. Em 2011 ela engravidou em 2012 ela engravidou da minha irmã mais nova. Aí teve minha irmã. Aí a minha tia, né, a irmã dela, a tia Sônia, morava nessa época aqui no Rio de Janeiro. E ficava socada lá dentro de casa. Tinha a casa dela, mas vivia socada lá dentro de casa, comendo nas custas da gente. Aí a minha mãe ficava brigando com ela, discutindo com ela direto. Aí até que a minha mãe estava de resguardo, já estava frágil. A minha mãe ficou nervosa com essa situação, ficou botando na cabeça que meu pai e minha tia estavam juntos. Aí ela surtou de novo. Aí ficou internada. Quando minha irmã fez um mês certinho, dia 14 de novembro, ela foi internada. Foi até nessa época que conheci o pai da minha filha, o Rodrigo, que depois eu vou fazer um vídeo falando da minha história, de como eu conheci ele, né, tudo. Aí minha mãe ficou internada também, mas quase mais ou menos um mês. Final de ano também, quase passando o final de ano no hospital, mas não passou, graças a Deus. Foi liberada, acho que ela ficou, não sei se ela chegou a ficar um mês ou 15 dias. Aí que o médico, né, psiquiatra, passou para ela a receita, o receituário dela, que ela teria que ficar tomando remédio controlado. E não poderia parar de ficar tomando esses remédios controlados. E hoje em dia ela toma. E a minha mãe também tem pressão alta, minha mãe também tem diabetes. Né? Quando ela engravidou da minha irmã, que é hoje de 13 anos, que ficou internada, ela pegou pressão alta. Ficou com pressão alta. E há pouco tempo, agora uns 3 anos, ela está com diabetes. Então, assim, aí minha mãe, isso é uma coisa que todos nós da nossa família, né, seja minha tia que assistiu de perto, nós, né, temos o maior medo da minha mãe surtar novamente, entendeu? Porque é muito horrível. Eu fiquei, uma parte da minha adolescência, eu tive síndrome do pânico, porque eu vi aquela cena da minha mãe surtando ali, sempre ficava aquela cena na minha cabeça. Eu tinha medo, eu ficava pensando várias coisas na minha cabeça, eu ficava achando que eu também ia ficar igual a minha mãe, maluca, doida. Pensava que a minha mãe ia ficar assim, eu tive muitos problemas, só que ninguém sabe, só eu e Deus sabe, né? Que eu tive esses problemas na minha adolescência. Muita ansiedade, que eu puxei um pouco da minha mãe. E a minha mãe também, desde nova, já vem arrecadando problemas. Porque ela não dormia no resguardo. E eu, quando tive minha filha, não dormia no resguardo. Eu achei que ia ficar maluca, porque eu não conseguia dormir. Mas, enfim. Aí a minha mãe passou por tudo isso. É uma coisa muito difícil. A gente, a nossa família, a gente fica todo momento em alerta para ela não ficar nervosa, não ficar estressada. Ano passado, começo de 2019, ela foi lá para Espírito Santo vender a casa da minha avó, passou estresse lá, voltou meio já abatida, começou a entrar em uma depressão, entendeu? Mas graças a Deus isso passou. Então, assim, hoje em dia a casa dos meus pais ainda precisa de muitas coisas ainda para fazer, porque a cerâmica a gente só conseguiu colocar agora, meu pai conseguiu colocar agora final de 2019 na cozinha, graças a Deus. Ele embolsou, porque a casa lá é grande. Então, tipo, para você embolsar os cômodos é caro, mas praticamente eu acho que todos os cômodos são embolsados já. Ele levantou o chão da casa 2 vezes, porque entrava água, como eu contei, que enchia toda vez que chovia.
E agora ele trabalhava na padaria, né, como auxiliar de serviços gerais, né? Ele saiu daquele do porteiro, ficou desempregado. Depois ele entrou numa firma aqui, numa padaria bem conceituada aqui. E como auxiliar de serviços gerais, depois virou ajudante de padeiro. E ele queria que eles colocassem ele como padeiro, porque ele fazia tudo de padeiro, não colocaram. Aí ele pegou e saiu. E aí abrir agora a própria padaria, né? Em nome de Jesus, estamos orando para que dê tudo certo. Em breve eu estou trabalhando para o meu pai, né, na padaria, ajudando ele a fazer as coisas, né? E ajudando ele e vendendo também para ele. Então, assim, eu quero muito ganhar dinheiro aqui no YouTube, né, para poder ajudar meus pais a terminar de reformar a casa deles, porque o banheiro não tem cerâmica, não, acho que o banheiro não é embolsado, né? Eu depois vou gravar um tour lá na casa dos meus pais para vocês conhecerem, entendeu? Eu moro de aluguel com o pai da minha filha, só ele que está trabalhando no momento, eu não estou trabalhando, porque esse ano eu quero focar no meu estudo, quero terminar meus estudos, vou fazer um curso em breve, eu vou estar começando um curso agora em março. Eu já falo depois para vocês qual curso que eu vou fazer. Então, assim, né? E ele falou que esse ano era para me descansar. Só ele está trabalhando e, né, eu quero começar a ganhar meu dinheirinho aqui no YouTube, eu tendo inscritos, visualizações, compartilhe os meus vídeos aí, galerinha, para ter visualizações para começar a ganhar dinheiro aqui no YouTube. Realmente, esse é o meu propósito. Meu propósito também é mostrar para vocês a minha vida real e o meu propósito, entendeu? Daqui do YouTube, de poder ganhar dinheiro para conseguir a minha casa própria e para poder conseguir. Eu não quero ficar famosa nem nada, só quero ganhar meu dinheirinho para me conseguir comprar minhas coisinhas e ajudar meus pais. E é isso aí. Compartilha, dá seu joinha, comenta aqui se gostou e até a próxima.